Padre quebra pedras colocadas para furar moradores de rua. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Um questionamento que nós, libertários, ouvimos constantemente é justamente o que seria dos pobres sem o Estado. Eu imagino que a maioria concorda que moradores de rua são pessoas extremamente pobres, sem ter onde morar, muitas vezes faltando dinheiro até para comer, beber ou até se vestir, passando todo tipo de necessidades. Essa é uma vida extremamente dura, triste e humilhante. Mas como se não bastasse todo esse sofrimento, o que você acha de alguém ainda colocar pedras pontiagudas concretadas no chão onde desabrigados costumam se abrigar? Foi o que aconteceu embaixo do viaduto Dom Luciano Mendes de Almeida, na zona leste de São Paulo, no bairro do Tatuapé, para que os mendigos nem sequer tivessem um teto onde se proteger em noites frias ou chuvosas. Você com certeza diria que este alguém é um monstro, uma pessoa perversa, um psicopata, sádico ou coisa do tipo. Bem, e se eu te disser que essa pessoa é a prefeitura da cidade de São Paulo? Acho que se dependesse da prefeitura, eles colocariam os desabrigados na Dama de Ferro de uma vez. Para quem não conhece, Dama de Ferro era um instrumento de tortura usado na Idade Média, que consistia basicamente de um sarcófago com o interior cheio de espinhos afiados, onde a vítima era trancada. Infelizmente, tal crueldade medieval não é exclusividade de São Paulo, sendo feita pela Prefeitura do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outras cidades também. No caso ainda de São Paulo, a Prefeitura costuma roubar não apenas impostos, mas também colchões, cobertores e outros pertences dos moradores de rua, sob a desculpa destes estarem privatizando espaços públicos. Se acha exagero o que eu estou falando, então conheça a definição do Código Penal brasileiro para roubo. O artigo 157 qualifica roubo como subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. A pena é reclusão de 4 a 10 anos e multa. Lembrando que roubo é um crime que vai contra o direito natural de propriedade, que vai além de qualquer definição positiva dada pelo Estado. Entretanto, há algo implícito no modelo estatista. O Estado não comete crimes, apenas você, particular, que é um perigo à sociedade. Recentemente, o padre Júlio Lancelotti, de 72 anos, decidiu que ele mesmo acabaria com isso. Pegou uma marreta e começou a quebrar as pedras instaladas pela Prefeitura de São Paulo, sob o viaduto Dom Luciano Mendes de Almeida. Tal fato foi amplamente divulgado. Apenas assim, os criminosos que comandam a prefeitura decidiram que iriam remover as pedras. Então, deslocaram 2 retroescavadeiras, 5 caminhões, 3 técnicos e mais 30 funcionários para terminar de remover as pedras. Sinceramente, não sei como o padre não foi acusado de destruir patrimônio público ou vandalismo. Quando você vir algum buraco na rua, lembre-se que o Estado se preocupa mais em torturar moradores de rua do que usar o concreto para tapar buracos. Também lembre-se de tal fato quando o carnê do IPTU chegar. Mais uma vez demonstrando que toda baboseira de que você paga impostos para ter retorno é a maior mentira que existe. Depois que o seu dinheiro foi roubado, os integrantes do Estado apenas irão usar esse dinheiro para satisfazer suas próprias vontades. Mesmo que isso signifique criar instrumentos de tortura para quem não tem nada. Afinal, qual o interesse do Estado em ajudar moradores de rua? Eles não conseguem gerar renda para serem roubados. Logo, o Estado não se importa com as suas vidas. Além da tortura direta, como neste caso, outra forma que o Estado usa de atingir diretamente os mais pobres é através dos impostos no consumo. E isso inclui itens básicos, como, por exemplo, comida e água. Com relação aos alimentos, tal valor direto é, em média, 22,5% do valor final, sendo composto de nada mais, nada menos que 6 impostos. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o PIS, sigla para Programa de Integração Social, a COFINS, ou Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social, a Contribuição Previdenciária, o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro, que incidem nas várias etapas de produção do alimento, além do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que, em geral, é o mais pesado. Tal valor é tão alto que mesmo outras máfias, estados em geral, não cobram tanto sobre alimentos, cuja média mundial é de 6,5%. Porém, o STF precisa de muita lagosta e de alguém que puxe a cadeira deles para frente e para trás.
Os políticos precisam pagar alguém para comprar passagens aéreas para eles no Congresso. Sim, existem esses dois cargos públicos no STF e no Congresso: o puxador de cadeira e o comprador de passagem aérea. Para isso, esses funcionários ganham em torno de R$12 mil por mês. Por isso, no Brasil, o valor do imposto é 3 vezes superior à média mundial. Como dito anteriormente, além do roubo dos impostos, é incrível que a prefeitura ainda se ache no direito de roubar colchões e cobertores de moradores de rua. Além deste crime em si, vários moradores de rua de São Paulo já morreram de frio. Acho que fica bem claro qual a verdadeira intenção da prefeitura ao roubar esses dois itens tão importantes para quem nem casa tem: querer matá-los de frio. Outro ponto que precisa ser destacado no que se refere aos moradores de rua é como o Estado encarece o custo de moradia com impostos sobre os insumos de construção, sobre o concreto, o tijolo, etc. Isso sem contar os impostos diretos, como o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, e depois o IPTU, que são pagos para a prefeitura, além de todas as taxas de cartório. Quem já lidou com imóveis sabe o quão absurdos são os custos de certidões, taxas de cartório e escritura para, no final, você ter um papel dizendo que o imóvel é seu. Todos esses custos seriam absurdamente mais baratos caso fossem feitos por uma empresa privada. Portanto, mais uma vez, o Estado dificulta os mais pobres de terem moradia. Além, é claro, da desvalorização do real através das emissões de moeda feitas pelo Banco Central, que diminuem ainda mais o poder aquisitivo dos mais pobres. Acha que estou exagerando? Certo. Então vamos para mais um caso. O famoso chefe de cozinha Henrique Fogaça, que é jurado do MasterChef Brasil e que recentemente se assumiu como anarcocapitalista, foi impedido por capangas armados da máfia, ou como são mais conhecidos, guardas municipais, de dar quentinhas para moradores de rua em abril de 2020. Depois que Fogaça publicou tal fato nas redes sociais, tal qual o caso do padre Lancelotti, houve uma grande repercussão, ocasionando no pedido de desculpas da máfia estatal para o chefe. É curioso lembrar que o guardanapo sujo, Constituição de 1988, que muitos daqueles profundamente doutrinados e alienados pelo Estado chamam de Constituição Cidadã, prevê inúmeros direitos positivados como vida, moradia, alimentação, dignidade da pessoa humana, vedação ao tratamento cruel, segurança, etc. Direitos estes ainda a serem garantidos e protegidos pelo Estado, mas que na prática são uma grande ilusão. O Estado, além de apenas garantir tais direitos para seus membros de maior escalão, quer matar os menos favorecidos. Você acha isso um exagero? Pois bem, em Belo Horizonte, entre 2011 e 2013, cerca de 100 moradores de rua foram executados e os principais suspeitos são guardas municipais. E com a conivência de demais órgãos como a Polícia Militar, Civil e Ministério Público. Na década de 1960, o governador do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, ficou conhecido por campanhas de limpeza da cidade, onde moradores de rua eram executados pela polícia e seus corpos jogados no Rio da Guarda, que é um afluente do Rio Guandu e que abastece a cidade de água. Portanto, não é de hoje que o Estado tenta sistematicamente matar ou excluir os mais pobres e desamparados. Posso listar uma série de crimes que, mesmo segundo nossas leis positivadas, foram cometidos por agentes estatais. Entre elas, abuso de autoridade, roubo, tortura, tentativa de homicídio e ocultação de cadáver. Ainda, segundo é amplamente conhecido no meio do direito, um funcionário público que cumpre uma ordem que é flagrantemente ilegal deve responder por tal crime junto com quem deu a ordem. Agora, eu lhe pergunto, você já viu algum agente público sendo processado criminalmente por tais fatos? Não viu e nem verá, pois quem supostamente deveria fiscalizar o Estado é parte dele mesmo, o Ministério Público. Para quem não sabe, promotores têm praticamente as mesmas regalias, privilégios e salários que juízes, então eles jamais irão fazer algo para proteger a população dos abusos do Estado, pois para começar, que incentivo teriam para isso? A guerra do Estado contra os pobres é fácil de se constatar, tanto neste caso das pedras afiadas sob o viaduto, quanto no caso onde vemos guardas municipais roubando mercadorias de camelôs, já que eles supostamente não teriam uma autorização ridícula, carimbada por algum burocrata para ser camelô. Literalmente querem que você peça autorização para poder trabalhar e comer. Portanto, sempre que alguém te perguntar o que seria dos pobres sem o Estado, simplesmente responda: eles pagariam mais barato por comida, moradia, seu dinheiro valeria mais, teriam suas vidas e seu pouco patrimônio mais seguros, pois não seriam atacados por criminosos de farda que já tentaram matá-los de frio, de fome,
com pedras afiadas e tiros. Criminosos estes que também estão te roubando, caro espectador. Portanto, lembre-se sempre, nada de bom pode vir do Estado. Essa é uma frase que precisa ser repetida tantas vezes quanto forem necessárias até que um dia o Estado acabe. Pode parecer impossível agora, mas convém lembrar que o Estado mais opressivo da história, que mandava tanques de guerra contra a população desarmada que protestava, e foi a União Soviética, e que também pensava que certos grupos não tinham o direito de existir, caiu. A queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era impensável na época, mas nada disso impediu seu inevitável destino. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido por Juliano Duca, escrito por Giuseppe, revisado por Paulo Almeida, narrado e produzido por J. Fernandes. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Apoie iniciativas libertárias. Veja mais em nosso site. Até a próxima.